Nessa parte da prova, a gente precisa aprender sobre como aplicar o conceito de encapsulamento dentro de uma classe. Ou seja, a gente vai aprender a proteger os nossos atributos, vou botar aqui private e aqui também private, de forma com que ninguém consiga acessar esses atributos e configurá-los e dar para eles um valor inapropriado. Mas aí você vai me perguntar, poxa Mark, mas aí eu não vou conseguir acessar o meu atributo e dar um valor para ele. Eu vou testar aqui, por exemplo, pessoa.nome. Não existe mais, eu não consigo dar um valor. Como é que eu vou usar esse cara? Aí é que tá. A gente precisa usar métodos para acessar e dar valor para esses atributos, né? Então eu vou ensinar vocês a como fazer isso através do método get e o método set. Vamos lá na nossa classe pessoa, né? Nesse momento os nossos atributos eles estão protegidos, ou seja, da forma correta. Mas antes de começar a criar os métodos para poder acessar as nossas variáveis que estão nesse momento protegida, você pode me perguntar, mas Mark, que tipo de valor alguma outra pessoa que está desenvolvendo o software pode colocar nesses atributos que poderia ser inválido? Por exemplo, a idade. Uma pessoa poderia chegar aqui e falar que a pessoa tem menos 1000 anos. Isso aqui não existe, né? Ninguém tem menos 1000 anos. Isso aqui é um valor que na nossa vida real não existe. Então, isso é uma coisa que poderia acontecer. Então, agora sim, a gente começando a criar os nossos métodos acessores para poder ter acesso a esses atributos. Então, a gente vai criar agora um método que vai acessar essas duas variáveis aqui que estão protegidas. E como é que eu acesso e libero essas variáveis? Eu uso o método get, né? E usando o padrão camel case, boto o nome da variável. Então, get nome. E crio o método. Por exemplo, como o nome é uma string, eu posso botar aqui então public, para que a minha variável, esse método fique acessível em outros pacotes e também em outra classe. Então public string. E ele vai retornar o nome, somente isso. Pronto, eu já consigo ter acesso à minha variável nome. Já consigo liberar esse acesso para outras pessoas, mas a pessoa vai chamar o método, não vai chamar mais o atributo. E a mesma coisa eu vou fazer com o meu atributo idade. Eu vou botar um get, usando o padrão camel case, e idade. E eu vou falar que ele vai retornar um número inteiro. E eu também vou deixar esse método público. Public int getIdade. E ele vai retornar idade. Agora, nesse momento, através do método get, as pessoas já conseguem ter acesso ao método getIdade e getNome. Eu vou botar aqui getNome e aqui getIdade. Aí sim, através do método get, eu consigo dar acesso para que as pessoas que desenvolvem o software consigam acessar esse meu atributo. Indiretamente. Por que indiretamente? Porque ela não vai conseguir acessar o atributo, por exemplo, pessoa.idade vai ser igual a 18 anos. Ela não vai conseguir fazer mais isso. Então ela só vai conseguir fazer através do método get. Então se a gente mandar imprimir aqui, vou botar aqui pessoa, e você já deve estar se perguntando aí, poxa, mas você vai imprimir o quê? Você não deu um valor para aquele nome. E aqui é a mesma coisa. Deixa eu copiar e colar aqui. Poxa, Mark, você não deu valor para o nome, idade, para o atributo nome e para o atributo idade. Tá, aí a gente tem um segundo método. Esse segundo método, ele é o método set. Ele é responsável por
configurar os seus atributos, ou seja, dar um valor, dar um nome, dar uma idade para aquele atributo. Então, o set, ele dá um nome, ele atribui um valor àquele atributo, ele atribui uma idade àquele atributo, e o método get, ele só vai lá e pega, o get vem do inglês pegar, né? Então pega aquele nome e imprime. Então a gente vai lá criar o método set, a gente já criou os dois métodos get aqui, então aqui é o do nome, embaixo do nome eu vou criar o meu método set, e ele vai ser público, string, set nome, ele vai receber um parâmetro do tipo string. Eu vou pegar aqui, copiar daqui de cima. Esse parâmetro eu posso botar aqui, por exemplo, n, né, para não confundir. E eu vou falar que this ponto, opa, vamos lá, this ponto nome, ele vai receber n, que é o valor que a pessoa vai configurar. Aqui, desculpa, aqui não tem, aqui vai ser void, né? Esse método não vai ter um return. Então, o n vai ser o nome que vai ser configurado na chamada desse método. Quando alguém chamar esse método, vai ser obrigado a passar um valor, ou seja, um nome para esse atributo aqui em cima. E dessa forma, a gente vai conseguir configurar, dar um valor para o atributo nome. E a mesma coisa a gente vai fazer com o atributo idade. Para a gente configurar a atributo idade, a gente é obrigado, deixa eu dar um espaço aqui, a chamar o método set, que também vai ser public. Ele não vai ter retorno, então vai ser set idade, usando o padrão camel case. Criei um método. Esse método ele vai receber um atributo do tipo inteiro, e eu vou chamar ele de i de idade. Então, this, quem é this? O meu atributo. This idade, eu estou me referindo ao atributo. Esse atributo aqui. Então, this.idade vai receber i, que é o argumento que vai ser passado pelo parâmetro. Esqueci novamente aqui do void. Então tá aí. O set, quando a gente chamar o set, a gente vai lá, a gente vai colocar aqui, por exemplo, eu quero aqui pessoa ponto set nome, e eu vou configurar, vou botar aqui, ó, Mark Roger, que é o meu nome, eu configurei, e aqui embaixo eu vou dar um pessoa.getNome para poder pegar esse nome e imprimir. E a mesma coisa eu vou fazer com pessoa.setIdade. Vou configurar a idade, eu vou botar aqui 29, setei a minha idade, consegui dar um valor da minha idade através do método set, e aqui embaixo eu vou dar um get, vou pegar e vou exibir essa idade. Então, se eu salvar e se a gente rodar a aplicação, Mark Roger 29.